O álcool não destrói só quem bebe. Ele destrói tudo ao redor. E o mais assustador é que isso acontece todos os dias, de uma forma silenciosa, normalizada e quase invisível. Existe um comportamento que faz parte de comemorações, encontros e momentos felizes, mas que por trás desta aparência comum pode estar alimentando um dos maiores problemas dentro das casas. Um problema que não começa com o caos, começa com algo leve, social e aceitável. E enquanto muita gente ainda enxerga isso como algo inofensivo, os sinais já estão por todas as partes. Relações desgastadas, ambientes instáveis, pessoas se perdendo sem nem perceber quando tudo isso já saiu do controle. Mas o que realmente acontece quando essa linha invisível é ultrapassada? E por que algo tão aceito consegue causar um impacto tão profundo dentro de uma família? E no meio disso tudo existe alguém que quase nunca aparece. Uma mulher, sim, uma mulher que tenta manter tudo de pé, que acredita que se fizer o suficiente, talvez tudo mude. Mas até que ponto isso é verdade? E quando a tentativa de salvar o outro começa a destruir quem está tentando ajudar? Como essa dinâmica começa e por que é tão difícil sair dela? Para entender tudo isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história e enxergar a raiz de tudo. E aí, mulher brava, Elisa Fernanda chegando para mais um dia de fortalecimento emocional. O álcool não destrói só quem bebe, ele destrói tudo ao seu redor. E este é um dos problemas mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais normalizados na sociedade. Porque, diferente de outras drogas, o álcool não chega como um alerta. Ele chega em forma de celebração, em forma de é só hoje, em forma de algo socialmente aceito. Mas por trás dessa aparência comum, existe uma realidade que poucas pessoas encaram de frente. Hoje, 1 em cada 9 pessoas apresentam sinais de transtornos relacionados ao uso de álcool. E mais, cerca de 1/3 dos adultos consome álcool em níveis considerados pesados. No Brasil, o consumo abusivo vem crescendo de forma constante. E isso não é só um número, é um reflexo direto do que está acontecendo dentro das casas. Porque o problema nunca foi só um copo. O problema é o que acontece depois dele. Discussões que começam do nada, promessas que não são cumpridas, um ambiente que muda de uma hora para outra. E no meio disso tudo, existe uma figura que quase nunca aparece nas estatísticas. A mulher que tenta sustentar tudo. A mulher que tenta manter a família de pé. A mulher que acredita que se ela fizer o suficiente, talvez ele mude. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas mulheres estão se perdendo tentando sustentar tudo isso? Eu vou falar sobre a mentira social sobre o álcool. Existe uma narrativa muito bem construída e perigosamente aceita sobre o álcool. A ideia de que beber é normal, que faz parte, que é cultural. E no Brasil, o consumo do álcool está profundamente enraizado nas interações sociais. Ele está presente em comemorações, em encontros, em momentos de lazer, quase que como se fosse um requisito invisível para pertencer. E isso cria uma distorção muito perigosa, porque quando algo é socialmente aceito, ele deixa de ser questionado. O álcool, diferente de outras drogas, não carrega o mesmo estigma inicial. Ele não é visto como uma ameaça. Ele é visto como um hábito. E é exatamente aí que começa o problema. Porque o início quase nunca aparece como um problema. Começa leve, controlado, só no final de semana, só para relaxar. Mas o que não é dito é que existe uma linha invisível entre o uso social e o uso abusivo. E essa transição não acontece de forma brusca. Ela acontece em silêncio, aos poucos, imperceptivelmente. E o que antes era ocasional começa a se tornar frequente. O que era uma escolha começa a virar uma necessidade. E quando alguém percebe, já é mais do que um hábito.
é uma dependência. É por isso que existe uma analogia muito forte e extremamente real. O álcool é como se fosse um veneno servido em uma taça muito bonita. Porque ninguém recusa, ninguém desconfia, mas aos poucos ele começa a contaminar tudo. E o mais perigoso é que não é só para quem bebe que sofre as consequências. Vamos falar sobre o impacto real dentro das casas. O primeiro impacto é um caos silencioso dentro da família. Dentro da casa, o álcool deixa de ser algo social e passa a ser algo destrutivo. O aumento do consumo abusivo está diretamente ligado ao crescimento de conflitos familiares, discussões frequentes, explosões emocionais, mudanças bruscas de comportamento. A casa deixa de ser um lugar seguro e passa a ser um ambiente imprevisível. Um dia está tudo bem e no outro ninguém sabe o que vai acontecer. E essa instabilidade emocional corrói a estrutura de uma família. Por quê? Porque ninguém consegue viver em paz quando não sabe qual vai ser a versão da outra pessoa que vai ser encontrada naquele dia. O segundo ponto é o papel da mulher dentro deste cenário. E é nesse ambiente que muitas mulheres assumem um papel silencioso e extremamente pesado. Elas tentam equilibrar tudo, tentam proteger os filhos, tentam evitar conflitos, tentam manter a aparência de normalidade. Mas o custo disso é muito alto. Existe uma sobrecarga emocional significativa nessas mulheres. Elas carregam responsabilidade que não deveriam ser só delas. E junto com isso, vem sentimentos profundos de culpa, de medo, de solidão. Culpa de achar que poderia fazer mais. Medo do que pode acontecer amanhã. E a solidão de viver algo que ninguém está vendo. E que muitas vezes ninguém entende. E aí que chega o terceiro, que é o ciclo da codependência. E é aqui que entra um dos pontos mais perigosos dessa dinâmica, a codependência. A lógica parece simples, mas ela é destrutiva. Ela tenta ajudar, ele continua bebendo, ela tenta controlar, ele resiste, ela insiste e ele piora. E sem perceber, ela entra neste ciclo. E quanto mais ela tenta resolver o problema, mais ela se afunda nele. Porque muitas vezes essas tentativas acabam reforçando o comportamento do dependente. Ela assume responsabilidades que não são dela, ela tenta evitar consequências que ele deveria estar enfrentando, e nisso ela vai se perdendo. Aos poucos, silenciosamente, ela deixa de ser quem ela era e passa a viver em função do outro. Quarto é a ilusão de salvar o outro. Existe uma crença muito forte nesse cenário. Se eu fizer tudo, ele muda. Mas a realidade é outra. Quanto mais ela tenta controlar, menos resultado ela tem. Porque a mudança não vem de fora, não vem de pressão, não vem do esforço que vem dela. E essa é uma das maiores dores. Perceber que mesmo fazendo de tudo, nada muda. E nesse processo, muitas mulheres desenvolvem uma dependência emocional profunda. Elas passam a viver em função de recuperar o outro, como se a vida delas estivesse condicionada a isso. Eu vou contar uma história que qualquer semelhança é mera coincidência, ok? Ela acorda acreditando que aquele dia vai ser diferente. E ele promete que não vai mais beber. Ela acredita. E durante o dia, tudo parece normal. Mas à noite, ele chega diferente. De novo. A esperança vira frustração. E a frustração vira desgaste. E no dia seguinte, tudo recomeça. Esse ciclo se repete tantas vezes que ela nem sabe mais o ponto que começou. E mesmo assim, ela continua tentando. Até que chega um momento em que ela percebe que algo muda tudo. Ela também está destruída. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cansada, esgotada, sem identidade, sem direção. E o problema já não é mais só o álcool, é o que aquilo fez com ela. Existe uma verdade que precisa ser dita, mesmo que seja difícil de ouvir. O problema nunca foi só o álcool. O álcool é o gatilho, mas o impacto é silencioso. Ele afeta toda a estrutura da família.
e principalmente aprisiona emocionalmente quem está ao redor. Porque o verdadeiro cárcere muitas vezes não é a dependência química ou alcoólica, é a codependência. É viver tentando salvar alguém enquanto se perde completamente no processo. Existe uma vida e ela começa quando a mulher entende algo essencial. Não é sobre salvar o outro, é sobre se reconstruir, é sobre retomar a própria identidade, é sobre voltar a existir fora do problema, é sobre posicionamento, limites emocionais, clareza, força, porque enquanto ela estiver presa tentando mudar o outro, ela continua presa. Mas quando ela decide mudar a si mesma, a dinâmica inteira, ela é obrigada a mudar. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Até quando você vai se perder tentando salvar alguém? E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Até quando você vai se perder tentando salvar alguém ao invés de se reconstruir? Bom, sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e independência emocional. Eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vícios ou compulsão dos seus maridos ou filhos. E até o próximo vídeo. Mas lembre-se, você não nasceu para se perder tentando salvar alguém. Você nasceu para ser brava.